Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos dar continuidade à nossa série de goleiros históricos, falando de Ubirajara Mota, goleiro do Bangu, campeão carioca de 1966 e ainda do Flamengo e do Botafogo. Ok? Mas antes, eu os convido a clicarem naquele botãozinho ali para se inscreverem no canal. Depois acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Ubirajara Mota nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de setembro de 1936. Aos 14 anos de idade, começou a jogar no Deodoro Atlético Clube e 2 anos depois chegou aos juvenis do Bangu Atlético Clube. O Bangu seria o seu grande clube, em que o Ubirajara se firmaria em sua posição, passando por todas as suas divisões. Pelos juvenis, foi campeão carioca em 1952 e 53. Em 1955, já era titular da equipe de aspirantes do clube. No ano seguinte, 1956, o Ubirajara jogou pela primeira vez na equipe principal. Na época era o Bangu de jogadores como Zizinho, Décio Esteves, Zósimo e Nívio. Vamos aqui fazer uma pausa na história do Ubirajara para um comentário que tem até a ver com ele. Há hoje uma crença vigente com a qual eu tenho alguma restrição. Goleiros têm que ter mais ou em torno de 1,90 m de altura. E a grande maioria dos goleiros atuando nos dias de hoje tem essa altura. Parece não ter mais lugar para goleiros com altura na faixa de 1,70 m por aí. Pois bem, o Ubirajara Mota foi um dos melhores goleiros do país e tinha 1,74 m. Félix, goleiro tricampeão do mundo em 1970, tinha 1,78 m. Barbosa, histórico goleiro do Vasco e da seleção brasileira, tinha 1,74 m. O gol de Didia na Copa de 50, que o marcou injustamente para o resto de sua vida, foi uma bola rasteira e nada teve a ver com sua altura. O folclórico goleiro colombiano René Higuita, que deslumbrou o estádio de Wembley com a famosa defesa do escorpião, que foi a maior e mais exótica defesa de um goleiro na história do futebol, tinha 1,75 m de altura. A defesa do escorpião de Higuita foi eleita em 2008 pelo site inglês FootBoots como o melhor lance do futebol de todos os tempos. Houve ainda um goleiro mais baixo ainda, Jorge Campos, famoso pelas camisas espalhafatosas e que defendeu a seleção mexicana durante 13 anos. Tinha 1,68 m de altura. São apenas alguns exemplos. Nada contra goleiros com mais de 1,90 m, mas acho que a característica determinante de um goleiro é o seu poder de impulsão. E acho até que nos goleiros mais baixos essa característica pode ser desenvolvida com mais facilidade. Agora, aqui entre nós, eu, com os meus 1,72 m de altura, fui, sem falsa modéstia, um dos melhores goleiros da equipe da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, que também era muito boa. Só não conseguimos segurar o excelente ataque da equipe de juniores deste mesmo Bangu, do qual estamos falando, em 1963, no Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, conhecido também como Moça Bonita, onde essas fotos foram feitas. Perdemos de 5-1, mas eu só tomei 2 gols. Os outros 3 foram no meu colega Marques, que entrou no segundo tempo. A equipe principal do Bangu neste mesmo ano de 63 foi uma das melhores da época e uma das melhores da história do clube. Aí está ela, e a formação era a seguinte: Ubirajara, Elcio Jacaré, Zósimo, Mário Tito e Nilton Santos, Ocimar e Roberto Pinto. A linha era muito boa: Paulo Borges, Bianchini, Parada e Matheus. O Ubirajara continuou jogando no Bangu como titular absoluto da equipe até 1969.
Neste período, colecionou títulos regionais, nacionais e internacionais. Em 1957 foi campeão do Torneio Quadrangular do Rio de Janeiro, Torneio Triangular de Porto Alegre e Torneio Triangular Internacional do Equador. Em 1958 venceu na Europa o Torneio Triangular Internacional de Luxemburgo e ainda na América do Sul o Troféu Triangular de Caracas na Venezuela. Em 1959 conquistou o título do Torneio Quadrangular Internacional da Costa Rica. Em 1960 venceu nos Estados Unidos o International Soccer League. Em 1961 mais um título na Europa, o Torneio Triangular Internacional da Áustria, e no Brasil o Torneio Quadrangular de Recife. Em 1962 foi campeão do Torneio Quadrangular de Belém do Pará e em 64 venceu o torneio início do Campeonato Carioca. Em 1966, o Birajara conquistou com o Bangu um dos mais significativos dos títulos do clube, o Campeonato Carioca daquele ano. O jogo final com o Flamengo, no dia 18 de dezembro, foi marcado por um grande tumulto, com pancadaria em campo. O primeiro tempo terminou com o Bangu vencendo por 2-0, com gols de Ocimar e Aladim. No começo do segundo tempo, logo aos 3 minutos, Paulo Borges, que vinha fazendo uma excelente partida, ampliou para 3-0. Logo depois deste gol, a tensão em campo aumenta e começa o tumulto, tendo como principal protagonista Almir do Flamengo. Começa uma briga envolvendo quase todos os jogadores. Na foto, o Birajara tenta segurar Almir, que era o mais irritado dos jogadores do Flamengo. A Polícia Militar interveio para acabar com a batalha campal e o juiz Ayrton Vieira de Moraes acabou expulsando 5 jogadores do Flamengo e 4 do Bangu. Com isso, o Flamengo ficava com 6 jogadores em campo e o jogo não podia prosseguir. Assim, a partida foi dada como encerrada e o Bangu declarado campeão. A excelente equipe do Bangu é esta que aí está, campeã de 1966. A formação era a seguinte: o Birajara, Fidelis, Luiz Alberto, Mário Tito e Ari Clemente, Jaime Ocimar, Paulo Borges, Cabralzinho, Ladeira e Aladim. No ano seguinte, 1967, o Birajara conquistou mais um título, a Copa dos Campeões Estaduais, antes de deixar o clube em 1969. Durante sua permanência no Bangu, foram 533 partidas jogadas pelo clube alvirrubro. Após uma passagem de 17 anos pelo Bangu, em 1969 o Birajara foi jogar pelo Botafogo, que seria o seu segundo clube como profissional. Pelo Alvinegro Carioca, foi campeão do Torneio de Caracas de 1970. O Birajara foi o protagonista de um episódio que ficou registrado na história do futebol carioca. Em 27 de junho de 1971, o Maracanã, com 142.339 torcedores, foi palco da decisão do Campeonato Carioca daquele ano entre o Botafogo e o Fluminense. O Botafogo jogava pelo empate para ser campeão. Quase no final do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo, em um lance na área do Botafogo, Marco Antônio, lateral do Fluminense, empurrou o Birajara e o árbitro José Marçal Filho não marcou a falta e o ponta esquerda Lula marcou o gol, dando a vitória e o título ao Fluminense. Neste fatídico jogo para o Botafogo, a equipe alinhou com o Birajara, Carlos Alberto, depois Moura, Brito, Osmar e Paulo Henrique, Ney Conceição e Carlos Roberto, Zequinha, depois paraguaio, Nilson Dias, Careca e Paulo César. O técnico era paraguaio. O Fluminense jogou com Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Silveira e Didi, depois Flávio, Wilton, depois Cafuringa, Cláudio Garcia, Ivair e Lula. O técnico era o Zagallo. Em 1972, o Birajara trocou o Botafogo pelo Flamengo e lá jogou até 1977. Foi uma época em que o Flamengo teve 2 goleiros de nome Birajara. Além dele, o Birajara Mota, o rubro-negro tinha ainda o Birajara Alcântara. Com o Flamengo, o Birajara Mota sagrou-se campeão da Taça Guanabara em 1972 e 1973 e também campeão carioca em 72 e 74. Realizou 40 jogos com a camisa rubro-negra.
Em 1977, aos 41 anos de idade, o Birajara encerrou sua carreira, mas permaneceu no Flamengo como treinador de goleiros da escolinha do clube. Exerceu depois a atividade de contador e chegou a ser presidente da FUGAP. O Birajara teve uma rápida participação na seleção brasileira que começava a se preparar para a Copa de 66 na Inglaterra. O Brasil era o favorito para vencer a competição, pois trazia na bagagem o bicampeonato mundial de futebol de 1958 e 1962. O treinador era o mesmo do primeiro título mundial na Suécia, Vicente Feola, agora com 67 anos de idade. Mas a preparação começa de forma muito criticada pela imprensa. Feola convocou um número excessivo de jogadores. Foram 47 os convocados, que formariam 4 seleções. E deles sairia o grupo definitivo que iria para a Inglaterra. A preparação, que começou muito criticada, antecedeu a um dos piores desempenhos da seleção nas Copas, que apesar de chegar como favorita, acabou sendo precocemente eliminada ainda na fase inicial no grupo 3, quando ganhamos apenas uma partida contra a Bulgária por 2-0 e perdemos as duas outras para a Hungria e Portugal pelo placar de 3-1. O Birajara, que aí aparece fazendo uma bela defesa em um dos treinos da seleção, foi um dos goleiros convocados dentre os 47 jogadores chamados, mas fez apenas uma partida pela seleção, no dia 8 de junho de 1966, no Maracanã, quando o Brasil venceu o Peru por 3-1, em partida amistosa. Nessa seleção, além do Birajara, estavam mais 2 jogadores do Bangu, o lateral Fidelis e Paulo Borges. Foi essa a rápida participação de Ubirajara na seleção brasileira. Os goleiros selecionados para o grupo que seguiu para a Inglaterra foram Manga e Gilmar. Após sua aposentadoria definitiva, o Birajara viveu o resto de sua vida no Rio de Janeiro até os 85 anos de idade, quando faleceu no dia 24 de outubro de 2021. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali no canto. Se inscrevam lá, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, ok? E continuem assistindo aos vídeos do canal através desses 2 links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E eu os convido também depois a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.